É difícil essa geração dos nossos filhos ser uma geração que não é tecnológica, né? Então, eles estão vivendo isso, né? É muito presente no nosso dia a dia. Você fica meio... E aí, né? Qual que é o limite disso? Eu controlava super o que elas viam na internet e eu conseguia ver o que elas viam no computador de casa. Você quer dividir gritar, tudo que né? acontece. Tudo. E às vezes é uma exposição exagerada nossa. Camila, mãe sem culpa existe? Ah, eu acho que não, né? Acho que não tem jeito da gente não se sentir culpada. Eu acho que as culpas vão se amenizando com o tempo, a gente vai aprendendo, aceitando que não dá pra ser perfeito. Eu acho que não rola. O que você acha, Marcele? Se existe alguma, você me apresenta, porque eu acho impossível uma mãe que não tem esse sentimento de culpa, né? Parece que quando nasce a mãe, nasce o bebê e nasce a culpa junto, né? Tá tudo ligado. E o tribunal? Eu Eu sempre acho isso. Todos os julgamentos É do muito mundo, louco, é. é um sentimento que a gente não conhecia, né? Antes de ser mãe, vem junto Não. mesmo com a maternidade, essa culpa de tudo o tempo todo. Em alguns momentos menos, outros mais, mas ela tá presente, né, no nosso dia a dia. Sabe uma coisa que eu julgava muito e eu mordi minha língua? É toda a questão tecnológica. Quando eu via mães, por exemplo, sentarem no restaurante e imediatamente darem um laptop para a criança. E eu ficava, nossa gente, traz um lápis de cor, traz um caderninho, traz alguma coisa. Até o dia que eu conheci a galinha pintadinha. E isso é super engraçado, porque comigo gerou uma culpa muito forte no começo, porque eu sempre preferi oferecer brinquedos de madeira, brinquedos... É que ele tivesse que fazer alguma coisa, sabe? Garrafa PET com feijão, giz de cera. Isso aqui, ó, isso aqui é a brinquedoteca dele, é onde ele fica, onde ele brinca o dia inteiro. Mas tem horas que não tem jeito. Tem horas que o que salva é a galinha pintadinha. Sim. O que salva é você ter alguma coisa que ele vai realmente se distrair rápido. Eu tento fazer de uma maneira mais leve. Então, eu acho assim, é difícil essa geração dos nossos filhos ser uma geração que não é tecnológica, né? Porque a gente nasceu numa era que não tinha isso. Então, a gente teve outras oportunidades, outras opções. E eles já estão inseridos na tecnologia. É inevitável, né? É nos inevitável. Dias de hoje. É a gente inevitável. é super dependente de celular, de iPad o tempo todo. Então, eles estão vivendo isso, né? É muito presente no nosso dia a dia. Não tem como não existir. É isso que eu acho que cria, pra mim, cria um conflito. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eu prefiro que ele brinque com outras coisas, que ele toque um instrumento, sabe? Que ele mexa na terra, que ele corra na areia. Eu sei que hoje em dia nas escolas as crianças usam iPad, algumas usam computador. Então você fica meio... E aí, né? Qual que é o limite disso? Pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim por um lado, né? Eu acho que cabe aos pais balancear isso daí, ver que fica melhor. Não cabe a gente julgar, 10 anos pode usar o aparelho, o celular. Eu acho que cada um vai saber, né, dosar o quanto fica bom, no seu, né, dentro dos limites. Eu também sempre tive uma preferência por esses brinquedos mais de madeira, preferia que as meninas ficassem desenhando, até preferia isso a que elas ficassem na televisão. E quando elas nasceram, quer dizer, há 15, 13 anos atrás, a gente não tinha tanta tecnologia. Tinha, mas não tinha tanta. Não tinha o tablet ainda. Mesmo que a gente não coloque para os filhos, eles acabam aderindo àquilo ali. Sim. Eu acho que a gente tem que saber dosar e dar esse equilíbrio. Sim. Porque, de fato, a tecnologia é uma coisa que eles usam até para educação, né? Até na escola. Mas a gente não pode perder de vista outras coisas, né? Eu acho que a gente não pode perder a mão, assim, de fazer com que isso perca as relações pessoais, né? Deles com os amiguinhos, com a família, atividade física, porque hoje a obesidade na infância tá aí, né? Tomar um sol. E muito por conta disso, de videogame, de ficar celular. Confinado mesmo. Outro então. dia eu vi uma matéria super legal, não lembro aonde, que uma mãe falava que tudo bem, eu libero. Ele joga, ele vê, ele assiste, né, assiste vídeo, assiste filme, YouTube, algumas coisas, mas sempre com um propósito. Então, o que ela fazia?
ah, tá bom, você quer assistir esse vídeo no YouTube, mas depois ela faz alguma dinâmica, sabe? Ela conversa sobre isso, sobre o que ele assistiu, e aí ela tenta ligar alguma coisa, sabe? Ah, então vamos desenhar esses personagens pra não ficar uma coisa muito vício, né? Sim. E essa parte de rede social, como que funciona com vocês? Porque o Pedro é muito pequenininho ainda, né? Ele tem 1 ano e 9, então a gente ainda não tem essa questão. Eu já tenho que ter um super controle com isso, né? Num primeiro momento, assim, eu controlava super o que elas viam na internet. Eu cheguei a ponto de ter uma ferramenta da Microsoft que eu colocava no meu computador lá no trabalho e eu conseguia ver o que elas viam no computador de casa. Sim, isso existe. Gente, isso é maravilhoso para outros casos. Não, assim, então, as crianças isso existe e eu confesso para vocês que isso é muito bom. Até um determinado momento, eu sempre acompanhava as duas na hora de usar o computador. Sei lá, você tem que fazer uma pesquisa de escola e tal. Essa ferramenta, ela podia filtrar também alguns termos de pesquisa, né? Que daí você define isso, então elas tinham determinados bloqueios, tanto de imagens como de links, de palavras e tal. Então eu sempre controlei super isso daí, até que chega um ponto que não tem mais o que você fazer. Porque é muito então tempo, eles, né, muito tempo, elas já estão muito com autonomia para isso, porque elas já têm um celular na mão. Mas, assim, até quando eram menores, chega uma fase que você se dá conta. Você fala, nossa, já tem um celular na mão, já tem autonomia, já, né? Fica difícil você ter controle sobre tudo. Então, eu acho que, assim, uma das coisas que me ajuda muito até hoje, e eu acho que toda hora eu tô falando sobre isso, é um papo de, tipo, o que podemos fazer na internet, o que podemos fazer nas redes sociais, que tipo de foto você pode tirar, com quem você pode conversar. Porque realmente eu sinto que só com muito papo, muita orientação que elas entendem e meio que são assim super ok com rede social. Porque se você também deixa muito livre e não orienta, não explica, eles têm uma capacidade de absorver isso tudo muito rápido. E quando você vê, sua filha já está conversando com não sei quem. Já tá lá sensualizando total. Então, exatamente. Porque é o natural super complicado. Eles, né? É super complicado, porque a tecnologia chegou na vida deles sem uma regra, de como vamos usar. Essa regra, no fundo, é a gente que vai definindo, Ninguém né? ensina, né? Como usar. Não, e é muito em tudo, né? Outro dia eu tava falando, gente, quando eu era adolescente, não tinha computador em casa. Não existia isso. Para eles, imagina, eles já nascem inseridos num ambiente onde tudo tá ali, né? Muito fácil. Sim. E é bem isso mesmo. Eles não sabem o que é aceitável fazer, né? Numa rede social. Eu acho que até a gente, como mãe, às vezes se perde um pouco, né? Igual tem um de 3. E antigamente, há 2 anos atrás, eu postava muita foto dele no meu Instablog, muita. E agora eu dei uma segurada, porque eu comecei a pensar que eu acho que isso é um direito dele também, né? Um direito dele escolher essa exposição, se ele vai querer isso pra vida dele. Não cabe a mim ficar expondo ele e amanhã ele passar vergonha, não isso aceitar. Pra adolescência conta muito, né? Então. Porque eu me considero uma mãe super tecnológica, bem mais acima da média do que as mães das amigas delas. E até teve uma história engraçada que surgiu o Snapchat, daí eu comecei a usar o Snapchat, aí as amigas delas me seguindo, eu seguindo as amigas delas. E aí um dia uma amiga da minha filha falou assim, poxa, Helena, sua mãe tá lá no Snapchat, não posso mais falar palavrão? Eu exponho muito o Pedro em Instagram, Facebook, porque, gente, eu acho que é uma coisa tão maravilhosa ter um filho que você quer dividir gritar, tudo que acontece. E às vezes é uma exposição exagerada nossa, né? Tudo que meus filhos falam na internet, eu curto. E às vezes você nem curtiria se fosse qualquer outra pessoa. Mas você fica numa situação, eu vou curtir, até pra dar um pouquinho de moral, né? Até pra mostrar que ela tá falando uma coisa bacana e tal. E será que isso, pra eles, né? Qual que é a reação deles nisso? São fases diferentes. Eu penso muito nisso, assim, do Pedro, daqui a um tempo, fala, nossa, você, em tudo que eu fazia, você botava uma foto. E bota mesmo. Os pequenos, a gente nem sabe como que eles vão reagir daqui a uns anos, né? Assim, as minhas hoje, elas
apesar de não serem tão restritivas, acho que até pelo fato de que elas sabem, minha mãe vai postar mesmo. Minha mãe tem Instagram, minha mãe tem Snapchat, não tem jeito. Muito antenada. Mas assim, algumas coisas já é uma coisa do tipo, olha, isso aí não dá pra postar, né, mãe? Isso aí não dá, por favor. Então, eles têm essa restrição, né? E aquelas coisas de orgulhinho de mãe, né? Ai, formatura. A gente é demais. Não, sem brincadeira. É exagerado mesmo, né? Eu acho que a gente é pior do que eles, sabe? Nossa, porque a gente posta, totalmente. e posta. Fala, nossa, eu nem acompanhei. Não dá nem pra você acompanhar tudo que a pessoa fez. Exatamente. De tanta foto. E hoje a gente falou de tecnologia, de redes sociais. Então fica aqui meu convite para seguir a nossa página Mãe Sem Culpa. Veio o sentimento de culpa absurdo, assim, que foi no momento do desfraude do Nicolas, com 2 e pouquinho, que eu fotografei ele sentado no troninho, peladinho, ai, lindo, maravilhoso. Aí eu pus no meu Instablog, ai, lindo, não sei o quê. Pra quê? Uma enxurrada de mães, assim, falando um monte pra mim, me julgando, que absurdo eu expor meu filho dessa maneira. Aí eu fiquei com esse sentimento de culpa, que eu fui e apaguei a foto. Depois de alguns dias eu fiquei pensando, nem dormia por conta disso. Falei, gente, será que eu fui a mais, né? Fui além do que cabe a mim? Eu tenho 2 filhas, né? E elas pegaram bem o boom, assim, do Facebook. E o Facebook tem, até hoje, uma regra de idade mínima, né? Pra ter um perfil. E todas as 2 foram antes. Então, elas me imploravam porque queriam ter Facebook. Então, você vai lá e deixa entrar no Facebook e aí tem que colocar lá a idade e você não põe a idade certa, né? Porque senão não tem como. Então, eu acho que isso é o meu passado me condena mesmo.